Olá, boa tarde para todos, boa noite. E vamos dar mais um início, mais um vídeo. Ainda, eu morava ainda naquela roça que fica lá em Santo Sé, na Bahia. Eu ainda estava com meus 9 para 10 anos de idade. Um certo dia aconteceu um episódio na minha vida que é um milagre de Deus para eu estar aqui. Aliás, a minha vida toda é um milagre de Deus, porque se não fosse o Senhor, eu já teria morrido há muito tempo. Então, minha mãe pediu eu e a minha irmã para a gente lavar as roupas. Lá chamava o lugar que a gente ia lavar roupa, na casa que a gente morava não tinha água encanada. A gente tinha que lavar água no rio. E lá não era bem o rio, era uma perna do rio, assim, que foi construído com máquina, né? Eles chamavam de canal. Aí eu e minha irmã mais encostada a mim, não era mais nova, era a do meio. Aí a gente lavou as roupas, aí colocamos no sol, assim, o pessoal do interior a gente chama no esterador, né? É assim que chama. Bota a roupa lá no paquará, é assim que a gente chamava, assim, o pessoal do interior. E a gente botou a roupa lá para paquará, que nem o povo fala, e a gente foi tomar um banho, né? Tá, nós duas tomando banho. Esse canal é fundo e não era tão fundo. Assim, se fosse para ficar em pé, digamos que duas pessoas em cima da cabeça do outro, daria para afundar os dois, né? Mas não é tão fundo, mas também não é raso. É bastante fundo para duas crianças, né? Então, tava nós duas lá tomando banho, enquanto a roupa tava lá no quarto, e de repente chegou um cara que eu nunca vi na minha vida, aquele homem. Ele chegou de bicicleta e com um punhal. Vocês sabem o que é um punhal, né? Punhal não é uma faca, era um punhal. Aí ele, quando foi chegando, só foi jogando a bicicleta para lá e pegou o punhal e, de bum, onde a gente estava nadando. E quando a gente viu aquilo, eu e a minha irmã, graças a Deus, desde criança a gente somos. Minha mãe chamava a gente que nós éramos umas piabas, porque a gente era no rio direto. Então, quando ele mergulhou para ir atrás de nós duas, quando ele ia para um lado e eu estava, aí eu mergulhava e saía lá na frente. Quando ele nunca achava, não pegava nenhuma de nós duas, na verdade. E nisso, a minha mãe estava em casa e eu creio que foi o senhor que alertou a minha mãe. Ela disse que ela escutou uma voz falando que corra que sua filha está em perigo. Minha mãe era um pouco doente, mas nessa hora ela teve força nas pernas, viu? Porque minha mãe saiu da casa, lá da casa que a gente morava, até onde a gente estava, era um pouco distante. E ela tirou numa carreira só. Quando, a gente avistou a minha mãe, nós estávamos naquela luta. Ele ia para um lado e eu mergulhava para o outro, a minha irmã mergulhava para o outro lado, e ele não conseguia pegar nenhuma das nós duas. Por quê? Ele estava com um punhal na mão. E o que é que ele queria fazer com um punhal atrás de duas crianças? Certamente ele estava com cão nos coros. Eu só acredito que ele estaria era com cão nos coros, não é isso? Porque eu nunca vi esse homem. Aí quando a gente avistou a minha mãe já veio brava de lá, reclamando. Interessante que ela não falou nada com o cara. O cara, quando viu ela, também não disse nada, saiu da água e pegou a bicicleta e foi-se embora. E aí minha mãe ficou reclamando, brigando com a gente e dizendo que a gente ia levar uma surra. Ela não compreendeu o que estava acontecendo. Eu acredito que ela não compreendeu, não sei. Enfim, a gente enxagou a roupa ligeirinho e fomos embora. Quando. Aí, como ela disse que a gente ia apanhar, eu fiquei um pouco medrosa, não cheguei perto lá de casa, sabe? A minha irmã, quando eu cheguei perto lá do terreiro da minha casa, a minha irmã já estava chorando, então a minha irmã já tinha apanhado.
E ela tinha apanhado, não foi da minha mãe, porque se ela quisesse bater, ela tinha batido logo lá. Mas a surra que a gente ia levar era do meu pai. E, e eu nunca tinha apanhado do meu pai. Essa foi a primeira vez na vida que eu levei uma surra do meu pai. Foi a primeira, na verdade, e a última. Enfim, aí já tinha passado o dia e eu com fome. Aí eu disse, já que eu vou ter que apanhar, eu vou ter que ir, porque eu não vou passar a noite aqui fora. Aí quando eu entrei dentro de casa, aí não contou outra. Meu pai me deu uma surra, daquela também não me perguntou. Aliás, nenhum dos dois perguntou aquilo que estava acontecendo. Ele bateu. Então eu nem jantei, na verdade nem almocei, nem jantei. Fui dormir enfesada por ter apanhado injustamente. Antes de eu ir dormir, não, quando eu fui já tinha ido dormir. Meu pai e minha mãe tinham ido nessa roça. Essa roça, meus irmãos, tem lugar que a gente sente na pele que o inimigo atua. Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu percebo isso. Tem lugar que a gente sente a presença do inimigo, como tem lugar que a gente sente a presença de Deus. Tem um caso lá na Bíblia, se eu não me engano foi Jacó. Isso, foi Jacó mesmo. Quando Isaú queria matar ele, então a mãe dele mandou fugir de lá e ir para a casa do irmão dela, né? E ele, na saída dele da casa dos pais para ir para a casa do tio, ele chegou num certo lugar e pegou uma pedra, fez de cabeceira e foi dormir, passar a noite ali. E lá, nesse lugar, ele sonhou que viu uma escada subindo, um anjo subindo e descendo. Quer dizer, que tem lugar que o Senhor habita, não é isso? E como também tem lugar que o inimigo atua. Então, o meu pai e minha mãe foi numa casa lá de um homem que dizia que batia um tambor, né? Ele queria saber o que tinha acontecido. Para onde que ele queria saber o que tinha acontecido? De perguntar a Deus, né? Na verdade, a gente não era evangélico para ter esse conhecimento que a gente podia falar com Deus, não é? E ele foi nessa casa. Interessante que o inimigo, né? O homem sendo usado por um inimigo, ele disse, assim meu pai disse, que ele disse assim: você era para dar graças a Deus por suas filhas ser umas boas nadadeiras, porque se fosse outra criança, elas tinham perdido a vida. E você achou foi ruim, é? Enfim, foi aí que quando meu pai chegou em casa, eu já estava dormindo. Veja o que Deus faz. Não importa se a gente é criança, se é um adulto, mas quando Deus quer, Deus faz o pai ficar de joelho, viu? Foi isso que aconteceu. Quando eu acordei, meu pai estava de joelho, eu estava dormindo, eu dormia numa rede, não era de cama, eu dormia de rede. Aí ele estava ajoelhado no chão e me pediu perdão. Foi isso que aconteceu. Pediu perdão e também não procuraram saber. Agora, eu não sei se ele pediu perdão para minha irmã, também eu nunca perguntei. Mas a mim, eu tenho certeza que ele pediu perdão de joelho. Minha mãe, não. Porque a gente só levou a surra foi por conta da minha mãe. Não é isso? Porque se ela tivesse agido de outra forma, visto o que tinha acontecido, na calma, a gente ia explicar, mas não. Ela não procurou saber o que tinha acontecido, e nem meu pai, enfim, mas eu creio que foi Deus que fez ele pedir perdão. E graças a Deus, assim, e quando, no outro dia, que morava mais na frente, morava esses homens, e eles eram trabalhadores lá da roça. Quando meu pai foi lá para saber do cara por que ele estava fazendo isso, ele já tinha ido embora. Naquele dia mesmo quando ele saiu lá do rio, quando minha mãe chegou,
Ele já pegou a bicicletinha, as coisas dele já tinha ido embora. No outro dia que meu pai foi lá, ele já tinha ido. Então, por isso que eu digo, só pode ser o inimigo que estava atuando na vida daquele homem. Mas Deus não deixou, nos deu esse livramento, mais uma vez, tanto a mim como a minha irmã. É isso que eu tenho para falar para vocês. Que Deus abençoe e até a próxima.